Eu sou Silésia Pisetti Agostinho, né? Hoje sou escritora, comecei como artista plástica, né? E eu sou nascida aqui em Içara, em 27 de abril de 1965, né? Bem naquela época conturbada da Revolução aqui no Brasil. Às vezes uso o pseudônimo de Pisetti, né, para dar um certo mistério, né? Eu geralmente uso na obra de arte plástica, porque já na parte da Academia de Letras eu costumo usar o meu nome próprio. Eu sou filha de italianos, né, de descendente italiano, da Santina Zanetti e de Gildo Pisetti. Sou casada com Luiz Fernando Agostinho, tenho 2 filhos, o Fernando e o Augusto. Tenho a nora Julie Heffel Giacomini e um netinho maravilhoso, que é o Cauã Borges, que é um amor de pessoa. Eu sou formada em letras pela Unesc, né, pela Universidade aqui de Criciúma. Eu sou formada em letras e trabalho línguas, né? Então, formada em inglês, português, tenho formação em espanhol e italiano, que é o que eu leciono hoje. Sou pós-graduada em gêneros literários e também fiz linguística com o Dr. Eurico Bach. É uma sumidade da nossa região. Eu, como mulher, né, sou mãe, sou professora, sou avó, ainda doméstica, né, porque a gente tem toda essa parte, né? Mas eu também exerço muitos trabalhos públicos, né? Então eu gosto muito de participar da vida pública. Gosto muito de artes plásticas. Na verdade, na minha infância e adolescência eu fiquei mais na área das plásticas. Depois, com o magistério e os 20 anos que eu trabalhei no museu, isso me obrigou a escrever. E a partir daí comecei a fazer pesquisas em função da Casa da Cultura e do museu e comecei a escrever para jornais. Então eu escrevi muitos ensaios históricos naquele período, até que foi criada a Academia de Letras e eu comecei a migrar para crônica, para contos, para poesias, né? Para mais ensaios históricos. A escrita depende muito da sensibilidade. Eu já tinha sensibilidade na parte de artes, então tudo requer criatividade e sensibilidade. Então me surgiu a necessidade de escrever a partir do momento que eu fui fazer o magistério, né, como professor, e também para trabalhar no museu. Tu tinha que escrever muita reportagens e tudo mais. A gente tem sempre trabalhando isso. E com esses 20 anos de museu, ali dentro surgiu também a necessidade de criar a Academia de Letras, que era um antigo sonho do professor Altamiro D'Agostin, que faz parte da nossa academia, né? Apesar de doente, mas ele está sempre, ele é um dos primeiros, um acadêmico fundador. E o Altamiro sempre sonhou que um dia Içara tivesse uma Academia de Letras. A partir de 2007, então nos reunimos, eu, Lourdete e Elza, nos reunimos e fundamos a Academia Içarense de Letras e Arte com a ajuda da Terezinha Valvassori, que na época era secretária de Educação. E a partir daí eu comecei a ensaiar alguns textos, entre prosas e poemas, e saí um pouco do ensaio histórico para galgar outros caminhos, né? Publiquei coletivamente com os meus colegas da Academia de Letras a partir de 2007. Nós ajudamos a compor em 2013 a primeira antologia, né? Depois de 2018 a segunda antologia, né? Que temos obras aqui dentro. E 2020 eu e o Marchonnet organizamos a terceira antologia. E já estamos a caminho para próximas antologias que estão aí. O ano passado, 2023, lancei solo esse livro, né? Sozinho, foi a primeira obra solo, que Os Bergamascos no Sul de Santa Catarina, 131 anos de colonização de Içara, da colonização italiana de Içara. Após a minha aposentadoria no município, como professora do município, eu me dediquei a pesquisar. Na época eu quis fazer sozinha, porque eu estava doida para ficar assim mais calma, mais concentrada. Então li muito, fui à Itália, fui em vários lugares buscar as obras que se falava dos italianos aqui do Sul. E o ano passado, então, publiquei este livro, né, o trabalho de 8 anos de pesquisa, e agora já estamos iniciando outras obras também. Então essa aqui é a minha obra-prima. E ela é toda colorida, porque as cores da Itália, dos bergamascos e tudo mais. Em termos literários, eu gosto muito da crônica,
que daí trabalham parte da história, e os contos também, né? Porque o conto sempre tem uma surpresa, tem aquela revelação. Então, e porque eu gosto também de um texto bem humorado, né? Com um pouco de suspense. Então, basicamente é isso. E os meus personagens eu busco sempre na realidade. Então, eu já escrevi o João Lodete e o Lampião de Sara. São pessoas que viveram aqui. São pessoas que tinham esses apelidos e aí começam a revelar, a mostrar a história através do poema, através da sátira, através de um pouquinho de humor, mostrando os personagens da realidade. Os autores preferidos, eu sempre amei ler Luiz Fernando Veríssimo, porque é um texto bem humorado, tem uma crítica assim, tem uma sátira em cima da realidade, então não é aquela crítica pesada, aquela suave, gostosa, bem humorada. Em termos de, agora eu gosto do gênio, das escritas geniais de Exupéry. Ele escreve, não tanto, eu acho muito legal, muito 10, eu gosto muito do Pequeno Príncipe, mas ele tem um livro que eu amo de paixão, que é A Terra dos Homens. Gente, ele faz uma escrita fantástica. Ele era uma pessoa muito culta, né? Ele era um piloto de avião, ele vivia na África. Então ele escreve assim com uma leveza e com uma magia encantadora. E uma linguagem fantástica, coisa que a gente não tem porque não lia muito quando era criança, né? Então não tem aquela linguagem aprimorada. Eu acho o máximo. Também gosto muito do padre Agenor Neves Marques, né? E o padre, ele foi monsenhor, né? Agenor Neves Marques. Porque ele foi um dos primeiros padres aqui de Sara, ele participou da história daqui. Eu tenho ele como patrono da minha cadeira em função de tudo que ele fez por Içara e do que ele escreveu. Né? Ele escreveu sobre a nossa história, ele viveu a nossa história. Então, assim, ele teve essa preocupação de registrar a vida de Sara, não só de Sara, de Uruçanga e de toda a região. Então, ele é uma pessoa que merece ser lembrado e ser valorizado. Içara, na verdade, é a cidade onde eu nasci, a gente tem um coração aqui, e a Ayla faz parte da Içara. A Ayla foi fundada justamente para ter para difundir, para incentivar a produção literária de Içara. Então, tudo está focado em Içara. Então a gente tem toda uma responsabilidade, um sentimento de responsabilidade com a história, a poesia e a literatura. E a Ayla, por si só, ela tem por função incentivar a produção, difundir, divulgar, publicar, incentivar os escritores, né? E não só os que fazem parte da Ayla, mas os demais também. Tem muitos escritores que não estão conosco, mas a gente está sempre do lado apoiando a publicação e divulgando, né? Divulgando para toda a nossa região. Bom, essa aqui é a última antologia, foi publicada em 2020, né? Essa aqui ainda conseguimos recurso federal e agora estamos já em busca de novos recursos para uma nova antologia. Essa aqui abrange 25 escritores, desde acadêmicos a escritores convidados, escritores que ainda não se sentiram com coragem de participar da academia. E tem até jovens, estudantes que também publicaram poemas e estão aqui conosco. E também nessa antologia foi feita uma homenagem àqueles escritores que não haviam participado nas antologias anteriores, que faleceram e que não tiveram oportunidade, ou alguns que estão vivos, mas não têm mais condições de estar publicando. Então a gente fez uma homenagem a eles também com a biografia e uma parte da sua obra que ficou registrada. A próxima antologia, nós já estamos buscando projetos, então essa com 25, a próxima provavelmente vai ultrapassar 30, por aí. Então a gente sempre vai buscar ampliar cada vez mais, né? Nós agora estamos montando esse documentário e ele tem como objetivo principal a divulgação tanto das obras quanto dos escritores içarenses, dos escritores da Ayla principalmente, né? E uma forma de a gente estar presente em muitos lugares ao mesmo tempo, porque o objetivo desse documentário é que ele seja disponibilizado de forma gratuita para qualquer parte do nosso município e também do mundo. Então, de qualquer lugar, dentro do nosso site vai estar disponibilizado para as escolas, para as entidades, até para o nosso próprio trabalho quando precisarmos. Então, é uma forma de divulgarmos, resgatarmos a história da própria Ayla, registrar essa história, documentar e difundir. Então é muito importante essa parte de divulgação da Academia de Letras, que já existe há mais de 15 anos, e está na hora agora de galgar outros caminhos. Se eu pudesse voltar no tempo e me encontrar criança,
porque a gente era tão ingênuo, né? Lá na roça, eu deficiente físico, custava caminhar, no começo tive bastante dificuldade, né? Eu ia dizer para mim, leia mais, porque um dia tu serás escritora. Porque onde é que eu ia imaginar que eu ia escrever? A gente ainda não tinha muito acesso a livros, a gente lia um pouco na escola. Eu ainda fui do tempo da cartilha, o barquinho amarelinho. Gente, isso olha é antigo, muito antigo. Então, assim, ler, porque a gente, hoje em dia os nossos alunos têm acesso a uma infinidade de livros, sem custo nas bibliotecas. E na minha época não tinha isso. A gente, o máximo que conseguiram um livrinho ou outro na biblioteca da escola, né, muito raramente. E hoje está tudo na mão. A própria internet tem livros para te ler de qualidade, com boa linguagem, com boas ideias. Então tudo isso a gente tem que cultivar. É como uma planta, se não cultiva é difícil florescer. Eu tive bastante dificuldade de escrever, porque eu tive que aprender, tive que buscar coisa que se for cultivado cedo, mais cedo a gente floresce. Então lê bastante e acho que é o principal conselho que eu me daria quando criança. Conhecer outras obras, conhecer outros escritores, conhecer outras ideias, porque a gente está sempre cheio de ideias, cheio de vontade, a gente reflete a vida, a gente está sempre revoltado com alguma coisa ou contente com outra, mas a gente tem que aprender a botar isso no papel, né? E nada melhor que ler. Assim como Machado de Assis, ele com poucas linhas, ele te diz muito. É a magia de escrever, a arte de escrever, e isso depende de treinamento, e não é um piscar de olhos. Pode ter até o dom, mas tem que treinar. É igual futebol, tem que treinar. Então, é muito importante a leitura, ler é fundamental. Esse livro aqui, esse último livro, foi bastante complicado. Eu levei 8 anos trabalhando nele em função de quê? Como é uma pesquisa histórica, tinha toda a preocupação de que tudo fosse comprovado. Porque nada poderia entrar aqui a partir simplesmente de um depoimento, porque as pessoas, todos que contam, aumentam um ponto. Então havia sempre como é que é a história do cotidiano, o que as pessoas contam pode aumentar ou pode se enganar. Então tudo foi comprovado, tudo foi buscado, foi feita leitura, e busquei assim os livros da região toda aqui para buscar um pouco da história. Tirar um pedacinho da história de Içara. Então a comprovação, a linguagem era outro desafio, porque a linguagem tinha que ser simples e muito clara, né? Quase semelhante à linguagem jornalística, e todos os textos tinham que ser feitos e refeitos muitas vezes para que ficasse bem enxuto e passasse a mensagem. Esse livro passou por 7 revisões. Porque a gente revisava e depois tu tinha que ler, tinha que voltar e voltava, às vezes o assunto aparecia novamente outro capítulo, tu tinha que retirar, tu tinha que refazer o texto. Então é bastante desafiador. Diferente de um trabalho de ficção, onde tu senta, tu e a tua imaginação e faz a coisa acontecer. O trabalho histórico é bastante complicado e de muita responsabilidade. Eu acho que o mais difícil foi a pesquisa, muito mais difícil do que a própria publicação. Hoje eu divulgo, eu tenho poucas obras ainda, mas a divulgação, ir e vir, visitar, difundir é mais fácil do que montar propriamente dito. Que conheçam a nossa história, que conheçam a vida, todo o desenvolvimento do nosso município, da nossa história, das pessoas que viveram aqui, que valorizem as pessoas que passaram por aqui. Porque, gente, hoje em dia, um amigo meu disse que hoje em dia nós vivemos melhor que muitos reis, né, da Idade Média, de 200 anos atrás. Hoje a gente tem uma vida melhor que os reis. A gente tem muito benefício, a gente tem comida na porta de casa, a gente tem leitura, a gente tem internet. Então, assim, valorizar todo o sacrifício que houve no passado. Então, assim, quanta coisa que a gente tem de benefício. Eu sou a primeira geração da minha família, ali, do meu pai, que chegou a uma universidade. Então, hoje temos universidade de graça. Hoje a gente tem escola de graça, hoje o ônibus pega na porta e leva até a escola. Gente, isso tem que ser muito valorizado. Porque quando eu estudei, eu andava meio quilômetro a pé, deficiente físico,
Para chegar em casa, para ir o morro descia, agora para voltar era difícil. No horário do meio-dia, quente, muita dor para subir o morro, então foi difícil, mas conseguimos. Hoje em dia o ônibus pega e deixa na porta, temos que valorizar. Valorizar tudo de bom que a gente tem hoje. É isso que eu digo às novas gerações.